Olá, turma! Seja bem-vindo a essa primeira aula do mês de julho, após os trabalhos, né? Espero que vocês estejam ansiosos para o resultado. Eu vou corrigir pelo Meet, ok? Vou usar essas videoaulas para o conteúdo normal e quando for no Meet a gente tira lá as dúvidas de religião, de inglês, saber sua nota e tudo mais, beleza? Para esse mês nós iremos trabalhar nessas duas primeiras semanas com conteúdo extra. Não é do livro de vocês, mas faz parte da educação vicentina. Aliás, faz muito parte, né? Porque vamos trabalhar com a vida de Santo Luís de Marilac e de São Vicente de Paulo. E também um pouquinho sobre a educação vicentina como um todo, para você que é aluno vicentino, fica por dentro, né, desse carisma, de onde viemos, vamos por assim dizer assim, que é a nossa essência mesmo, tá? E essa atividade você tem que copiar e responder no caderno as questões que vão aparecer no final desse vídeo. São apenas 4 questões simples, vocês vão ficar ligados que as respostas, desculpa, vêm da própria videoaula, tá? Não é uma pesquisa na internet não. Aqui dá para você responder direitinho. Bem, sobre Santa Luísa de Marilac, vamos iniciar com essa frase nos escritos dela, onde ela diz que Deus é caridade, quem tiver mais caridade, mais participará dessa luz divina, que a inflamará eternamente no santo amor. Quero, pois, fazer tudo quanto puder para manter-me no exercício do amor santo e apaziguar meu coração ante todas as amarguras que o contrariam. Todos os santos ele tem o dia da festa de comemoração, alguns pela data de nascimento, outros pela data de falecimento e outros pela data de beatificação, que foi no caso dela, de Santa Luísa. Antes comemorava no dia 15 de março, mas desde 2016 a gente está celebrando no dia 9 de maio. Bem, Santa Luísa de Marilac nasceu em Paris em 12 de agosto de 1591. Sua origem familiar está envolta em controvérsia, especialmente em relação à identidade de sua mãe, que ainda hoje permanece desconhecida. Vou aqui lembrar para vocês que essa aula ela vai ser composta assim, de muita leitura. Eu vou explicando cada parte da vida de Santa Luísa de Marilac, tá? E você vai, se quiser fazer anotações, achar que é importante para conhecer um pouco mais, se não, você vai assistindo na sequência o que eu vou lendo e falando. Tal como o nascimento, sua infância é marcada por desencontros e privações, especialmente da presença e do afeto familiar. Ainda nos primeiros anos, Luísa é colocada no convento das Dominicanas de Poissy, onde residia sua tia-avó. Como ela não teve esse crescimento com seus pais, ela foi colocada junto com sua tia-avó, que também vivia nesse convento, né, em Poissy, das Dominicanas, e lá ela cresceu nos seus primeiros 13 anos de vida. Em relação à família paterna, seus biógrafos apresentam como filho de Luís de Marillac, pertencente à nobreza francesa. Sua descendência nobre, contudo, não foi para ela sinônimo de regalias e facilidades, pois nunca foi, de fato, reconhecida pelos seus. Por mais que seus familiares, da parte paterna, fossem ricos, né, de família nobre, isso não chegou a atingir, não chegou a contribuir para a vida dela. E aqui, quando se fala em Marillac, é o sobrenome do pai dela, não o lugar, porque alguns santos eles vêm como conhecido como o lugar e a gente acha que é sobrenome, tipo São Francisco de Assis, é porque Assis era a cidade onde ele vivia, né, na Itália. Outros santos também têm isso, mas ela não é que seja, não que Marilac seja um lugar, mas é porque é o sobrenome mesmo, tá? No convento recebeu uma esmerada educação sobre vários aspectos, humano, intelectual, espiritual, artístico, que lhe foi de grande valia em sua missão futura junto às irmãs e aos pobres. Então, desde sempre ela foi desculpa, guiada por esse caminho de espiritualidade, de humanismo, intelectualidade, uma pessoa muito inteligente, articulosa para o bem, de ajudar as pessoas. Assim era o perfil de Santa Luísa, tá? Aos 13 anos, retirada de Poissy pela família, passando a morar no pensionato
de uma modesta senhora que acolhia várias jovens de sua idade. Alguns de seus estudiosos especulam, inclusive, que aquela senhora seria a mãe biológica de Luísa. Isso é uma versão que não está comprovada, não está oficializada, mas dizem que ela conheceu a mãe dela, a biológica, né, sem saber. Ela passou esse tempo nesse pensionato, que é esse abrigo, essa casa, onde tinha várias jovens da mesma idade dela. E ela, a mãe dela, se soubesse que Luísa era filha dela, né, mas não chegou a comentar, poderia, não sei, são versões, na verdade ninguém sabe, mas a história mais recente que é apenas especulação, que pode ser que ela tenha vivido com a mãe dela nesse pensionato sem mesmo ela saber. Em geral, seus biógrafos a descrevem como uma mulher de constituição física pequena e frágil, frequentemente acometida de enfermidades. Embora não fosse acometida de doenças sérias, sua saúde exigia dela permanentes cuidados. Aqui você já vai serve para você responder uma questão das 4 que tem no final, que é sobre descrever a aparência física dela, tá? E essa aqui vai descrever a personalidade. O que é que diz, ó? É uma mulher forte que, embora introspectiva, ou seja, que guarda muita coisa para si mesma, pessoa calada, possui uma profundidade ímpar e um notável senso contemplativo, ou seja, oracional. A própria situação familiar a fez buscar a interioridade. Essa tendência pessoal, aliada à aproximação da vida religiosa, a fez aspirar à consagração. Chega a emitir um voto pessoal nesse sentido. Era seu desejo entrar para o convento das Capuchinas, conhecida pela austeridade e rigidez de vida, dedicada intensidade a dedicada intensamente à penitência e à oração. Esse era o primeiro acordo que ela tinha feito, né, com ela mesma. O pacto é que ela se tornaria uma irmã de convento, mas, né, infelizmente não deu certo inicialmente, ó, porque o superior alegou que ela era muito frágil fisicamente, não tinha como ela permanecer lá. Mas ele disse que Deus estava preparando uma outra experiência para ela, onde foi ela se conformou e seguiu a vida em frente. A família, vou resumir essa parte para vocês. A família, sem ser a parte de primeiro grau, né? Ela quis que Luísa de Marilac casasse, não por conta que eles quisessem que ela fosse feliz, não nesse sentido, mas é porque eles queriam tipo que ela fosse embora ou que não tornasse mais responsabilidade deles, que ela tivesse bem, para que eles também estivessem bem, né? Tirasse o peso das costas. Foi essa a intenção deles. Então conseguiram um casamento, arranjaram um casamento para ela de conveniência. Mas aí ela não ficou triste, não foi tipo aqueles casamentos que a gente vê nos filmes, que a esposa, geralmente que o esposo é mais velho, né? Vem uma pessoa que não tem nada a ver, de religiões estranhas, e ela fica infeliz e tudo mais, mas o caso dela não foi esse, tá? Ela seguiu a vida, ela abraçou essa causa. Então, ó, com 22 anos ela se casa com Antônio Negras. Ele fazia parte da cúpula, das ordenanças da rainha, era o secretário da rainha. E por isso ela ganhou um título de Mademoiselle, que é um título nobre para muitas pessoas que nem fazem parte, né? Um título muito bom. E ela foi conhecida assim por conta dele, desse secretário. Aí teve um filho chamado Miguel. O temperamento dele, o comportamento era intempestivo. intempestivo. Ela já era muito frágil de saúde e essa hiperatividade da criança, né, do Miguel, prejudicou um pouco ela. Ela ficava meio que perturbada com tudo isso. Ele ficou doente, seu marido, o Antônio Legras, e ela ficou se perguntando se isso foi um castigo de Deus, porque lá atrás ela não conseguiu entrar no convento, ela não se tornou uma irmã capuchinha. Ela imaginou que Deus estivesse os castigando por isso.
Castigo de Deus por não ter assumido o voto de consagração que fizeram em sua juventude. Em 23 é marcado simultaneamente por momentos de angústia e consolo espiritual para Luísa. Como ela mesma atesta em seus escritos, seu espírito é assolado por três substanciais indagações. Esse aqui é o momento de perturbação de Santa Luísa, tá? Onde ela fez uma grande reflexão. Todos nós passamos por esses dias, por essas fases, né? Que vamos nos perguntando a Deus muitas coisas. E ela se perguntou da seguinte maneira, ó, em relação à fé. Ela já não estava mais crendo, ela estava com dúvidas sobre a imortalidade da alma, sobre essa questão de céu, inferno, de vida após a morte, de tudo o paraíso como um todo, né? A imortalidade da alma, não mais o corpo, mas a alma. Sobretudo seu estado de vida, também ficou se perguntando se ela teria que abandonar o esposo, mesmo doente, e abandonar o filho também para ir para o convento para fazer essa consagração, que tinha sido o voto dela, o primeiro voto com Deus, ou permanecer ao lado acerca de seu direito. Aqui é o terceiro ponto. Acerca de seu direito espiritual, tem esse auxílio de que tanto lhe compraz. Ela tinha medo também de se afastar do direito espiritual dela, essa pessoa que a acompanhava, que induzia nesse caminho de Deus. No dia de Pentecostes, naquele ano, né, 4 de junho, estando em oração na igreja de São Nicolau, ela teve um encontro com Deus, escutou em seu íntimo Deus falando, Deus a confortando, que ela deveria ficar ao lado do seu esposo e do seu filho e não mais ficar se preocupando com a consagração. Aí foi quando a vida dela começou a entrar nos eixos de novo, que ela ficou mais calma, mais tranquila, porque ela tinha passado por um tempo de muita turbulência nesse sentido intelectual, né, nos seus pensamentos, porque ela imaginava o castigo de Deus, né? Então aqui foi quando ela se acalmou, quando ela sentiu nessa oração que ela estava fazendo na igreja que Deus queria ela mesma em seu lugar como esposa e mãe. Dada sua diferença notável de personalidade, o encontro inicial entre Luísa e Vicente não foi, em primeiro momento, dos mais entusiasmados. O estilo refinado e culto de Luísa, moldado numa condição de vida mais abastada, reluta diante do perfil rústico e do senso prático do padre Vicente, cuja vida e ação já haviam sido tocados e transformados pelo encontro com os pobres. Eles se conheceram aqui. Luísa ficou viúva, né? O marido dela não resistiu à doença. Ela ficou. Aqui também não fala, mas ela teve que mandar o seu filho para aos cuidados de outra pessoa, porque ela não tinha condições de cuidar do filho. Não abandonou, né? Não foi assim, mas ela pediu ajuda. E aqui, quando ela se encontra com São Vicente de Paulo, que no caso é o nosso São Vicente, né, que é Padre Vicente. São Vicente foi padre, tá? Não, lógico, é óbvio que eles não se encontram aqui como marido e mulher, né? Até porque ele é padre. Mas é para fazer o mesmo trabalho comum às pessoas, a pobreza dos mais necessitados, das crianças, dos pobres como um todo. Trata-se, no entanto, de uma relação de apoio e cooperação recíproca. Vicente foi um instrumento de Deus que ajudou Luísa a romper as barreiras do próprio escrúpulo, apego e inseguranças. Ela, por sua vez, contribui com seus muitos dons humanos e espirituais para organizar, ampliar e qualificar a obra de caridade iniciada por Vicente. Ou seja, aqui era uma amizade que um ajudava o outro. Ele, no sentido espiritual, estava ajudando ela, porque ela ainda passava por alguns traumas, desculpa, passava por essas perturbações e ela estava ajudando ele da forma com os trabalhos mesmo humanos, com as pessoas, a organização, como ela tinha muitos conhecimentos, né, como vocês viram lá no início desse vídeo, que ela foi educada com muita lealdade, então, assim, foi de muita valia para São Vicente. Os primeiros anos de viuvez foram para Luiz um período intenso de trabalho interior, de busca por restabelecer-se humana e estruturalmente.
Mudou-se para uma casa mais modesta, próxima à residência de Padre Vicente, dedicando-se à educação do filho, às suas disciplinadas devoções e a pequenos trabalhos. As primeiras contribuições de Luiz de Marilac nas iniciativas de Vicente Paulo foi na animação e formação das confrarias de caridade, criada a partir da experiência de Chantilon. É aqui onde tudo começa, onde existe, depois vai virar as irmãs de caridade, né? As confrarias, já é esse início. Você pode lembrar agora das irmãs, né? Do hospital também, mas irmã Nazaré, irmã Lúcia, irmã Helena, caso vocês tenham conhecido, que eram as antigas diretoras do patronato. Tudo começa aqui, com essa missão de São Vicente e de Santa Luísa. Elas dão hoje continuidade dessa missão, essa missão de caridade, quanto na educação também, quanto na saúde, tá? A partir de 29, ela passa a visitar as confrarias que, passados os primeiros anos, já não conservavam o fervor inicial. Ela deu uma renovação, tá? São Vicente iniciou, mas ela deu reacendeu essa chama, né? Então ela fez algumas mudanças, contribuiu também para essa questão das irmãs. Em um período em que o povo não tinha acesso direto à Bíblia e a formação catequética era mínima, as jovens camponesas possuíam uma fé rica em valores, destacada por Padre Vicente como uma virtude a ser conservada pela companhia. O espírito das boas moças do campo, porém, rudimentar em relação aos conteúdos e compreensões fundamentais. Luísa de Marilac foi igualmente mistagoga que acompanhou as irmãs em seu crescimento espiritual, redigindo um catecismo que lhe fosse acessível, exortando-as à oração, às práticas devocionais, a que lhe permitissem viver uma profunda experiência de Deus. Em resumo, ela levava o evangelho às pessoas, falava da Bíblia como ela tinha conhecimento, para aquelas pessoas que não tinham acesso à Bíblia, ou então que não sabiam ler, ou que não tinham conhecimento mesmo, né? Até poderia, mas não se interessava por esses assuntos, ela foi catequizando. Luísa de Marilac faleceu em 15 de março de 1660, poucos meses antes de Vicente de Paulo. Sua beatificação se deu em 9 de maio de 1920, sua canonização em 34 e em 60 ela foi proclamada pelo Papa João XIII patrona de todas as obras sociais. Isso é um título muito importante, tá? Ela é conhecida como patrona de todas as obras sociais. E para finalizar sobre a biografia dela, quando ela estava em seu leito de morte, ela escreveu às outras irmãs, ó: Minhas queridas irmãs, continuo pedindo a Deus por vós e rogo conceder-vos a graça de preservar em vossa vocação para que possais servi-lo no modo como ele vos pede. Tende grande cuidado do serviço dos pobres e, sobretudo, vivei juntas numa grande união e cordialidade, amando-vos umas às outras, para imitar a união e a vida de nosso Senhor. Pedi muito à Santíssima Virgem que seja vossa única mãe. Era o que ela tinha dito para as irmãs, né? Aqui são as questões que eu falei para vocês irão copiar, de preferência de caneta, tá, gente? Se for para responder de lápis, tudo bem, mas que na hora da foto você confira se dá para ler direitinho as respostas, que às vezes fica com flash, ou então sem o flash mesmo, aí fica apagado e não dá para ler bem. Se você puder responder de caneta preta, também agradeço. E vocês tirem essas respostas daqui, tá? Do vídeo. Que Deus abençoe a todos, né? Que Santa Luísa também interceda por você e que vocês tenham um ótimo dia.